Jânio, é um prazer falar contigo de novo, sempre. Neste domingo, o presidente Bolsonaro disse que os militares estão com o povo, com a clara tentativa de insinuar que tem apoio militar para seus evidentes desejos golpistas, né? Nesta segunda, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse: os militares cumprem sua missão constitucional e estarão sempre ao lado da lei, da ordem e democracia. O que também não significa muito, porque já vimos essas falas 1000 vezes em cada intervenção, né? Sempre em off, tem generais dizendo que não embarcarão nessa, silêncio absoluto de Marinha e Aeronáutica. O ano passado nós conversamos 2 vezes nesse canal sobre o governo Bolsonaro, antes de montar o ministério e depois, para uma entrevista, né? E à época você disse: entre os militares, que são uma espécie de sustentáculo oficioso, mas eficiente do Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida de que eles têm conversado a respeito do que pode acontecer daqui para frente. Então, eu também não tenho dúvida de que, seja qual for a solução ou a dissolução, eles vão estar envolvidos de alguma maneira. Onde estamos e para onde vamos, caro Jânio de Freitas? Boa tarde e muito obrigado por mais essa oportunidade que você me dá. Olha, eu tenho a impressão de que, ou eu pelo menos vivo, com a certeza de que não se tem nenhuma possibilidade de prever no Brasil atual o dia de amanhã. Não é daqui a 1 ano, 2, 2022 a eleição, nada disso. É o amanhã. Não temos possibilidade de saber o que haverá. Está muito bem a fala do general e tal, e os militares sempre estão com a Constituição. E a liberdade. Quando não é a nossa, eles fazem uma, como fizeram durante a ditadura, e estarão eles com a Constituição, que afinal de contas não é nossa, mas de um modo ou de outro é uma Constituição. Eu não levo muito em conta essa afirmação, embora não diga que seja uma afirmação insincera, uma afirmação sem fundamento. Pode ser a impressão que ele tenha hoje, que o ministro tenha hoje. E amanhã tem a outra. Uhum. Eu me lembro que o general Castelo Branco fez uma enfática, como comandante do chefe do Estado-Maior, aliás, ele fez uma enfática afirmação em 64 do propósito democrático, constitucional do Exército e das Forças Armadas de maneira geral. E que teria... 9 dias depois, precisamente 9 dias depois, ele assumia como presidente da ditadura. Prometendo eleições para 2 anos depois que não aconteceram. Isso. Para 2 anos não, para 1 ano. Primeiro, a primeira promessa foi para 1965. Depois é que protelaram para 67. Em março de 67, 15 de março de 67, deu-se a sucessão, afinal se deu a sucessão, e assim mesmo, com grandes problemas até chegarem a se entender ou a se aceitarem mutuamente para fazer a sucessão. Hoje em dia nós estamos numa situação muito mais obscura, porque não se tem nenhuma informação precisa ou razoavelmente confiável sobre o que são de fato as relações entre esses militares que estão no governo e o Bolsonaro, entre o Bolsonaro e os militares da ativa e daqueles generais que estão no governo com a ativa. Enfim, são segmentos que
talvez caminhem entrosadamente, talvez caminhem só paralelamente. E não se sabe qual desses níveis, qual dessas configurações expressa a realidade brasileira atual. Não há, que eu saiba, ninguém que possa responder a isso, a menos que seja parte dessa conjuntura, dessa situação, no seu núcleo. Porque fora do núcleo também não sabe. É tudo palpite. O coronel ali de Bauru, de não sei aonde, Botucatu, do batalhão de não sei o quê, também não sabe nada. E essa hora, Jânio, a gente conhecendo a nossa história desde a República, para não ir mais para trás, os apetites estão todos acesos, né? Sim. São os apetites, aliás, que estão retrancando, estão travando um avanço tanto no sentido de defesa das instituições como no sentido de ataque mais agressivo às instituições. Os políticos estão em insegurança quanto a conhecimento, exatamente igual a nossa. E não lhe parece que nos últimos tempos, no caso Mandetta, por exemplo, com aquela... ele fritando e o outro o desmoralizando em público, né? Que há uma disputa interna ali que não lhe permitiu a ele, Bolsonaro, de agir com rapidez. Me parece que ele não parece ter todo o apoio interno em relação à questão militar no momento, não lhe parece? Parece, mas também não parece, porque pode não pode ser parte do jogo também deles. Se o entrosamento entre Bolsonaro e esse grupo militar, que pode ter uma influência institucional, numa situação institucional, uma influência maior, se eles estiverem tão bem entrosados, aquilo tudo fez parte de um jogo de todos. Da mise-en-scène. Mesmo o que ocorreu com Mandetta, eu acho que a gente tem que ver com uma certa cautela. Não foi tanto aquela coisa de uma discordância em torno de tal ou qual atividade do Ministério da Saúde, programa, proposta do Ministério da Saúde. Eu desconfio. Também acho que não. Eu desconfio que havia outras coisas ali no miolo daquilo. É uma espécie de... aos olhos da multidão, ele está fazendo uma coisa, mas ele está jogando o tempo todo para as redes chamadas, que eu chamo de rede de esgotos, Isso. né? Que são milhares e milhões de pessoas. Só para você ter um exemplo, Jânio, na semana passada, a gente publicou no canal um vídeo que foi feito no dia 19 de abril, no dia em que o presidente foi para o quartel, da porta do quartel do Exército, com as pessoas, com os seus seguidores pregando o golpe, a intervenção militar, e às 5 da noite, no Palácio da Alvorada, na biblioteca, de bermuda e chinelo, ele viu, retransmitiu e deu link para uma live, uma chamada transmissão direta do Roberto Jefferson, um tipo chamado Oswaldo Eustáquio, no qual o Roberto Jefferson diz, e ele retransmite: nós temos que tirar a ferrugem do cano dos nossos revólveres e lutar pelo Estado e lutar pela democracia. Nós estamos vivendo há anos e anos no Brasil numa tentativa de nos comunizar. E na semana seguinte tem um outro pastor dizendo que agora é hora da guerra civil, que as polícias estão... Isso tudo circulando nas redes do baixo esgoto do Bolsonistão, né? A abertura de processo de impeachment contra você é inevitável, presidente. Você vai ceder? Falei para ele. Perguntei para ele. Vai ceder? Vai arregar? Vai abaixar a cueca? Falei para ele, pô. Ele falou, não. Falei, então prepara. Prepara, porque nós vamos ter guerra. Polícia militar tá com a gente. Polícia civil tá com a gente. Segurança pública privada tá com a gente.
É isso, isso que você está dizendo parece ter uma consonância com o que nós estamos vendo no mundo das redes. E podemos fazer ligação com um outro fato também, exatamente dessa época, um pouquinho mais para cá, que foi uma liberação das armas e munições. De cargas de munição. Em nome de quê? Ele não disse e ninguém perguntou. E para quem, né? Não, para quem até se sabe, porque genericamente se sabe, porque ele liberou para quem comprou arma e para quem tinha arma em casa. E tem todo um jogo de mistificação, né? Por exemplo, ontem a foto da porta do palácio parecia uma multidão. A foto aérea não mostra mais do que 300 pessoas, se tanto. E são componentes da claque devidamente organizada, orientada e movimentada pelo gabinete do ódio, né? E é claro que os generais que estão no governo sabem muito bem disso. É uma conduta rigorosamente ilegal. É isso que a gente nunca quer, né, Jana? A gente não quer que os generais fiquem se pronunciando, porque isso é o primeiro perigo, né? Mas, ao mesmo tempo, 8 chefes militares, aposentados ou não, dentro do palácio, assistindo a tudo isso, no que a gente pode pensar senão em cumplicidade? No mínimo por omissão. Pois é. Chega-se a situação engraçada em que falarem ou calarem são a mesma coisa. É o risco igual. Inquietam-nos da mesma maneira e pelos mesmos motivos. É isso. E outras coisas que eu vou levantando aqui para a gente ir conversando, né? Simbolicamente, na Praça dos Três Poderes, nas últimas 72 horas, tivemos fascistas atacando enfermeiros que estão arriscando a vida para cuidar da vida das pessoas todas. Eu não saio daqui. E vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo com a nação, sendo covardes, se apoiando no que vocês estão fazendo. São analfabetos funcionais. São, e são mesmo. Vai ganhar 50 dólares. Vai ganhar 50 dólares. Vocês consomem o nosso fruto do Isso suor mesmo. de construirmos essa nação. O dia que os empresários pararam de trabalhar nessa terra, vocês não recebem mais. Vocês não recebem mais. Isso na porta do Supremo, atacando o Supremo. Na porta do Palácio, gente pedindo intervenção militar, agredindo jornalistas e o presidente dizendo que não tem conversa, chegamos ao limite. Isso tudo alimentando as redes. Para em seguida acrescentar que tem o apoio das Forças Armadas. Faz essa declaração que também não significa muita coisa, né? Eu digo o general Fernando Azevedo, o ministro da Defesa. Pois é. Não contesta frontalmente como foi frontal a frase do Bolsonaro. E como foram frontais as frases do Vilas Boas à época dos julgamentos do Lula. As duas interferências indevidas no processo eleitoral, lembra? Lembro. E entre eles ainda há um segredo, se lembra? Que o Bolsonaro diz que, general, o nosso segredo nunca será revelado. E falando em segredo, o que lhe parece o general Braga Neto, que é hoje um operador da efetividade do governo ali na Casa Civil, né? Ele conhece profundamente a realidade do seu Rio de Janeiro. Ele foi interventor durante 1 ano. A inteligência das forças trabalhou ali, eles têm informações. Quer dizer, o que lhe parece ele ser nomeado 2 dias depois da morte do Adriano, chefe da Casa Civil? Olha, quando eles vieram para cá, um dos objetivos declarados, o principal, estava exatamente em dissolver essa estrutura miliciana que está montada no Rio. E não é uma milícia, são várias milícias. É claro que elas se entrosam e, enfim, compõem um todo. Esse objetivo declarado para haver a intervenção nunca foi, nem por um dia, efetivamente incomodado. O que houve
e não sei o que e tal. Mas o que houve foi aquilo que já estava para acontecer. A polícia se divide, já se dividia e continua dividida, entre encarar a milícia, inclusive porque é a velha guerra de grupos, e ao outro segmento que tem os seus compromissos, a sua associação, ou no mínimo a sua complacência em relação às milícias. Então, já havia, de um desses segmentos, um levantamento completo para efetivar algumas das prisões. Essas são as prisões que foram feitas. As prisões não ocorreram por decorrência da intervenção, ocorreram durante a intervenção. Mas a polícia estava pronta para fazer isso. E depois, um dos delegados que participou dessa investida foi simplesmente afastado durante a intervenção. Uma coisa estranhíssima, não foi explicado por ninguém. Ele foi hostilizado publicamente durante uma entrevista coletiva em que ele resolveu falar de coisas que não tinham sido informadas à imprensa, à mídia, e criou um mal-estar danado com os outros policiais e militares e tal que estavam por ali e forçaram-no a encerrar a entrevista. Ele foi retirado da entrevista. Foi toda um movimento realmente muito estranho. O Braga Neto foi muito discreto aqui no Rio. Ele mal falou com jornalistas. O segundo dele, cujo nome não estou lembrando agora, vou me lembrar depois, hoje é um assessor principal do comandante do Exército. Também me fale o nome aqui. Esse falou mais com a imprensa e teve mais contato com a mídia. Foi o secretário de Segurança, né? Teve mais contato com a mídia, mas o propósito declarado da intervenção quanto ao papel desse general que ficou como secretário de Segurança era, na expressão deles, limpar a polícia militar. Mas não limpou nada, não. Jânio, a 5 de fevereiro, numa portaria, o presidente Bolsonaro transferiu quase todos os poderes efetivos, práticos, de inteligência do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional do general Heleno, para a BIM, comandada pelo delegado Ramagem, que ele não conseguiu tornar diretor, mas que nesta segunda nomeou um braço direito dele, o secretário de Planejamento e Gestão, Rolando de Souza. Ou seja, a inteligência, a espionagem toda do país hoje está sob absoluto controle da família Bolsonaro, porque Ramagem continua lá e o seu segundo está na PF. Exatamente. Isso, inclusive, a gente não sabe o quanto o próprio general Augusto está comprometido com isso, mas se não estiver, é um gesto a mais não digo de incompatibilidade, mas contrário a uma certa corrente do Exército, que é aquela que tentou barrar os dois últimos decretos do em relação a armas, com respeito a armas e a munição, e perdeu a parada, acabou cedendo a ele. É outra situação obscura que não se sabe até onde o gabinete institucional parte nessa jogada ou não, ou se a jogada é contra o gabinete institucional para que o Bolsonaro tenha um controle maior sobre o sistema informativo em geral. Uma outra situação obscura, mas extremamente clara, me parece, pelo menos em parte, é o embate Moro versus Bolsonaro, que no domingo chegamos a assistir, um sábado, cenas sensacionais de pessoas de camisa amarela ou camisas pretas, como os fascistas de Mussolini, chamando-se mutuamente de comunistas, eventualmente mandando-se mutuamente para Cuba. O que dizer disso, hein, desse episódio?
episódio eu acho muito engraçado. Trágico e engraçado, né? É uma coisa tão doida. É um desatino, uma falta de percepção tão absurda, tão profunda, tão extensa, que eu acho esse episódio engraçadíssimo. Começa com o fato do Ciro Moro depor na Polícia Federal, onde o Lula esteve preso. Entrando e saindo pela porta dos fundos. Então é tudo uma coisa completamente louca, parece filme pastelão. É tudo tão desordenado, tão fora da lógica, que eu acho que vira comicidade. Essa briga do Bolsonaro e do Moro tem essa vantagem. Ela nos proporciona pelo menos uma semana de diversão. De humor durante a tragédia. Eles têm coisas aí que nos fazem rir mesmo, porque só rindo é uma coisa tão... Mas essa era uma briga anunciadíssima, né? Porque o apetite do Moro é insaciável. Ele entregou um super ministério que, se ele de fato entregasse com 15 dias, o Moro rastrearia via COAF toda aquela brincadeira do Rio. Então era um embate inevitável. Claro. Agora, veja o seguinte, o Moro é essa figura impoluta, um homem de caráter, quer enfrentar a corrupção. O Moro, por acaso, não sabia, quando aceitou o Ministério da Justiça, não sabia quem é Bolsonaro? Da hora. Pô, é impossível que ele não tivesse até mais informações do que se supõe que tenham chegado a ele sobre quem é o Bolsonaro, pô. Mas esses impolutos todos se parecem. Por exemplo, o juiz Bretas, ele não sabe quem é o Bolsonaro, ele vai a cerimônias públicas com o Bolsonaro amistosamente? Pois é. Dizer agora que o Bolsonaro traiu o compromisso. Então, o Bolsonaro não traiu compromisso nenhum. O Bolsonaro simplesmente continuou sendo o Bolsonaro. E não traiu porque nunca houve compromisso. Ele não é de assumir compromisso com ninguém. E o Moro continuou sendo Moro. O Moro já sabia que o compromisso não era compromisso, pô. Pois se era compromisso com o Bolsonaro, ele sabendo quem era o Bolsonaro, então vem com essa história. Ele, além do mais, ele não só se aproveitou do Bolsonaro, como teve uma conduta eticamente incorreta em relação ao próprio judiciário, à própria condição de juiz. Porque ele se valeu da oportunidade dada pelo Bolsonaro, que ele sabia muito bem quem era e sabia muito bem a que governo ele ia pertencer, mas ele se valeu, apesar disso tudo, para escapar do que ele sabia que ia ser uma solução, uma resolução contrária a ele no Conselho Nacional de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Que está nas mãos do ministro Celso de Mello no momento, né? Para ser o voto em relação à atuação dele, no caso Lula, né? Pois é. Ele estava na iminência, naquela altura, de uma decisão altamente negativa para ele e sem solução. E se valeu do convite, que, aliás, ele mente quando ele, mais de uma vez, já disse que o convite foi em 1º de novembro. No dia em que ele fez aí a entrevista de demissão, ele mentiu, né? Me lembro que foi precisamente no 1º de novembro. Mentira. 1º de novembro foi o encontro dele, claro, com o Bolsonaro. Ele já tinha conversado com Paulo Guedes durante a eleição, segundo o próprio... Com 2 pessoas, eu não sei qual é a outra, mas o Paulo Guedes foi apenas uma das pessoas que conversaram com ele, e o Paulo Guedes não foi quem levou a ele um convite propriamente. O Paulo Guedes, eu não sei se você se lembra, Paulo Guedes estava organizando o núcleo do governo.
era o posto Ipiranga e tal, isso aí é com o posto Ipiranga, não sei o quê. Ele estava fazendo uma suposta, um suposto planejamento de interação da transição dos principais ministérios. E essa foi a conversa que ele foi ter com o Moro. Já o Moro informado do convite que receberia, no caso já então um convite oficial. E tendo foi o que aconteceu no dia 1º de novembro. E tendo requentado o Palocci há 6 dias da eleição, que agora até o ministro Gilmar Mendes recorda nas suas falas mais recentes, né? Que é o Palocci às vésperas da eleição, uma semana, na semana do primeiro turno da eleição, lembra daquela história do Palocci? Lembro. Uma semana. Jânio, daqui a umas décadas, naqueles tempos que os Estados Unidos costumam abrir os seus papéis hoje reservados, o que você imagina que se saberá das relações da Lava Jato com as agências de inteligência norte-americanas? Olha, não é que eu apenas imagine, não. Eu tenho convicção de que no dia em que forem abertos esses documentos, vai aparecer uma ligação efetiva, intensa, constante, profunda de CIA, FBI, coisas por aí, Ministério da Justiça americano, coisa desse gênero, Departamento de Estado, claro, esse está sempre em tudo, com a Lava Jato e com pessoas da Lava Jato. Costumam não incluir, quando falam do Lava Jato, Lava Jato era o Ministério Público, o Moro é Judiciário e tal. O chefe informal. No caso, é tudo a mesma coisa. Não por acaso, Jânio, aqueles 2,5 bilhões para uma suposta fundação, que era exatamente, aliás, era mais do que o fundo partidário para as eleições de 2018. Imagina 2,5 bilhões na mão de um grupo que ia trabalhar contra a corrupção, tal. O que significa isso? Isso é um projeto de poder, né? Tinham a lei manipulada em uma das mãos e um instrumento financeiro gigantesco na outra mão. Para poder futuro. Era uma força política gigantesca, ilegal, imoral, mas efetiva. Mas dois assuntos. Você, na nossa conversa, você não se mostrava otimista há um ano em relação à ação da imprensa. O que me preocupa mais é a imprensa, você disse. Poderia ter visto com antecedência no caso Collor e não viu. De novo, não enxergou a tempo? Eu diria que não quiseram enxergar, né? Porque era impossível não imaginar, não prever, aliás, que um governo Bolsonaro seria alguma coisa tão louca, ainda que não fosse exatamente igual, porque as formas da loucura dele podem refletir-se em formas de ação, podia não ser tudo igual, mas era inevitável. Isso vários de nós, você, eu e outros escrevemos, era inevitável que o governo dele fosse isso. Cansamos de escrever, então não era coisa obscura. Mas é o velho comportamento da imprensa brasileira. É tímida, precisa de muito impulso por interesse, porque senão não vai. Senão fica naquele rame-rame, como essas notas que saem aí, a situação lamentável, com uma conduta, vários emitiram notas de repúdio, declarações e notas, todos dizendo, ou quase todos, dizendo, lamentável. Não foi, a conduta dele não foi lamentável. A conduta dele não é lamentável há muito tempo. A conduta dele é ilegal, inaceitável, ameaçadora, extremamente perigosa. E é preciso enfrentar nesse nível. Não é
lamentando. Lamentar o quê? Pô, não há o que lamentar, há o que enfrentar, há o que não aceitar, há o que recusar, né? O que repelir. Que história é essa de lamentar? Não é isso. Pô, o sujeito investe contra o Supremo Tribunal Federal, investe contra o Congresso, e é só lamentar? Diz falar em nome dos militares como um todo. Pois é, chegamos ao limite. Que história de limite é essa? A aplicação da lei tem limite? Jânio, o que pensar de como estamos enfrentando a Covid-19? O que essa pandemia expõe sobre o Brasil, sobre os Brasis? Bom, essa situação não se podia esperar nada muito melhor. No estado em que o neoliberalismo deixou a administração pública brasileira, a administração desse oceano de dinheiro que é a arrecadação brasileira do Tesouro Nacional, a gente não podia esperar outra coisa, né? A preocupação toda era o não sei que fiscal, o déficit não sei que. Não, descobriram agora, os telejornais dando com grande surpresa que descobriram que o Brasil tem milhões de invisíveis. Pois é. Não é sensacional isso? É incrível. É. Descobriram. Olha, a tragédia que foi esse assomo, essa elevação de importância e de influência dessa corrente de economistas financeiros. É que eu chamo de o mercado, né? Pois é. É uma entidade invisível. Pois é, o mercado ainda vai trazer revelações muito importantes. A começar do número de desempregados, que absolutamente não é esse que se revela. Porque tem os que já tinham desistido. Esses são os que procuraram emprego no decorrer dos últimos 12 meses. E aqueles que não procuram mais saem pura e simplesmente buscando bicos, né? ou caindo na marginalidade, em alguma forma de marginalidade, de abandono e tudo mais. Esses não figuram na relação dos desempregados, mas eles são milhões e milhões e milhões. Ô Jânio, e falando ainda disso tudo, né, da coisa das imagens que vão se revelando, né? E essas figuras, essas pessoas patéticas, grotescas, se aglomerando nas ruas em meio a uma pandemia, dizendo asnice, se enrolando na bandeira e berrando a pátria como se fossem proprietários da bandeira, da pátria, do hino, da camisa amarela. O que é isso? Com os políticos democratas, com a esquerda mundial. Mas vocês não vão nos calar. Nunca! Eu mato e morro se precisar! Só pra ver vocês comunistas safados indo pra vala! Selva! Esse é o resultado da pobreza informativa do povo brasileiro, né? Se a gente pensar no que essas pessoas, em geral, dispõem de informação e de formação escolar e de informação do cotidiano e da realidade geral brasileira, são cabeças muito ocas, muito vazias e muito manipuláveis, portanto. E grande parte gente que está nas ruas com carrões, tem grana, teve condições, né? Mas se a gente for conversar algum assunto ligeiramente mais racional, danou-se, porque não vai sair nada. Aquele empresário paulista, por exemplo, a pobreza cultural, informativa, é uma coisa terrível. É assustador. É uma coisa terrível. O seu Scaff é de uma pobreza, é pura e simplesmente presidente reeleito da Fiesp. A Fiesp é uma instituição gigantescamente rica, poderosa, com, sabe, uma responsabilidade sobre o processo industrial brasileiro, sobre
o processo que deveria existir é gigantesca, é decisiva, entregue aos CAF. Pô, mas os CAF foi fazer campanha política na tentativa de se eleger governador de São Paulo, uma paranoia, uma mania de grandeza evidente, não conseguiu emitir uma só frase que merecesse ser ouvida. Só disse bobagens, obviedades, de uma pobreza que ainda bem se refletiu nos votos que ele teve. E, no entanto, é uma figura proeminente no empresariado brasileiro. E as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel na rampa do Palácio do Planalto? Rapaz, perderam a vergonha, estão perdendo a vergonha. Estão perdendo a vergonha. Estão se mostrando até onde não se esperava. É uma coisa... A ideia de soberania foi-se. Foi-se na foice. Jânio, duas últimas questões. Diga lá. Primeiro, o que esperar, se é que se pode esperar, esperemos que possamos ainda esperar, do Supremo, que tem escassos 6 meses até o Celso de Mello sair e eles passarem a ter maioria, a princípio? Olha, eu acho que foi uma sorte que essas questões que se relacionam aos Bolsonaros tenham caído nas mãos dos ministros Celso de Mello e Alexandre de Moraes. O Celso de Mello, não só por já estar com o bolsonarismo até a tampa, topo da cabeça, há bastante tempo, creio que foi o primeiro a realmente indignar-se. Eu acho que o Lewandowski também logo no começo. Foi logo o primeiro. Foi logo o primeiro, pelo que me lembro. Foi, e empurrou alguns outros, estimulou alguns outros a serem menos flexíveis. O Marco Aurélio também tem, o Gilmar com posições outras agora, né? Que me parece que o Gilmar percebeu bem o que foi aquelas coisas todas de anos atrás, né? Ao que aquilo levou, né? Mas o Gilmar é Gilmar, né? De repente ele vai à posse do Aras e tal, posa lá abraçando não sei quem, rindo e tal, essas coisas. O jogo. E o Alexandre de Moraes, que chegou ao Supremo com credenciais postas em dúvida, né? Credenciais teóricas muito desacreditadas, foi até a dada altura foi acusado de um plágio, não sei o que, roubaram um parágrafo lá do livro e tal. Mas, no decorrer, independentemente de qual seja a direção do voto, no decorrer dos julgamentos, ele se mostrou uma pessoa bastante convicta e com argumentos capazes de sustentar a sua posição, fosse ela qual fosse. Não digo que fosse boa ou que fosse ruim, mas o importante é que ele tinha fundamento para a posição que assumia e os expôs com muita clareza, com muita firmeza. Mostrou-se uma pessoa firme na maioria desses julgamentos. E isso dá a gente uma certa esperança em relação a esses processos. Então são 2 ministros que, no caso, a meu ver, foram, por sorte nossa, muito bem sorteados. E foram sorteados mesmo, não foi tramóia nenhuma. Como já se disse em outras ocasiões que acontece no Supremo, não, foi coisa eletrônica e
correta. Então, eu acho que é o caso de se esperar, de fato, que, em nome do Supremo, esses dois façam aquilo que será correto fazer. Por fim, mas não por último, qual seria o papel da oposição nessa hora? E que tipo de oposição? Olha, eu acho que não é possível continuar aceitando essa conduta do Bolsonaro, essa conduta política pública do Bolsonaro e, mais importante, essa deterioração do país, da política externa, das relações externas do país, da economia do país, que se esvai aí, com essa indústria toda sendo desmilinguida e passada a mãos externas. Ataque à Amazônia, indígenas. O meio ambiente, a riqueza da Amazônia, essa proteção ao desmatamento e ao garimpo ilegais, ambos. Não é possível aceitar isso mais. Se a oposição quiser digladiar-se internamente, que se digladie. Se cada um quiser ter a sua maneira de lutar, faça isso, lute à sua maneira, mas lute contra isso que está sendo feito com o país. Isso é uma brutalidade, isso é uma coisa de uma covardia. Não enfrentar isso, não partir para lutar ostensivamente, frontalmente contra isso, é inaceitável. A oposição tem sido de uma tolerância, de uma permissividade que lhe tira o nome de oposição. É outra coisa. Pode não ser governo, mas a oposição também não é. Você tá dizendo que existem figuras isoladas, mas não uma coisa monolítica de oposição, se portando como tal. Estou falando em a oposição, não estou falando de indivíduos, falando da oposição em geral. É isso, não tem uma posição como tal, né? Em uníssono. Exato. Isso. Meu querido Jânio, mais uma vez um grande prazer falar contigo. Tá? O prazer foi meu, Bob. Fique bem, fiquemos bem. Eu estou à sua disposição, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, por você como pessoa. Me agrada muito que nós sejamos amigos. O mesmo digo eu, meu querido. Um grande abraço, muito obrigado. Para você, Bob. Tchau, tchau.